Aqui estão alguns assuntos que teriam causado sérias controvérsias no corpo de Cristo hoje, exceto pelo fato de terem sido mencionados diretamente por nosso Senhor Jesus Cristo. Um desses assuntos é o dos demônios e a demonologia. O cristianismo moderno gosta de viver na ideia de que os demônios não existem, mas Jesus nos disse claramente que eles existem. Jesus não fugiu disso, ele não se escondeu, mas abordou o assunto de frente. Para começar este sermão, quero deixar claro para você, e não brinque com demônios, não interaja com demônios, não participe de jogos demoníacos ou jogos de tabuleiro inspirados por demônios. Demônios não são algo com o qual se deve brincar ou levar de forma leviana. Há um mundo espiritual real lá fora que pode afetar literalmente o mundo em que vivemos. Permita que esta seja uma palavra de advertência. Não brinque com demônios, não flerte com eles. Eu sei que o mundo e a mídia podem romantizar a bruxaria, a magia e livros de feitiços, pranchas ou Ouija, encantamentos e envolvimento com o oculto, mas a Bíblia nos adverte contra essas coisas. Há programas de TV infantis que levam crianças de apenas 5 anos de idade a recitar feitiços. Imagine que o diabo não tem moral ou integridade, ele não tem remorso, nem empatia. Ele fará qualquer coisa para entrar em sua vida. Qualquer coisa relacionada ao mundo das trevas é algo para o qual você não deve abrir a porta da sua vida. Para mim, parece que a sociedade está voltando aos tempos em que os demônios eram vistos como algo bom. Na Grécia Antiga, a palavra daimon derivava do verbo grego diaste, que significava dividir ou distribuir, tinha conotações decididamente positivas. Os demônios na Grécia Antiga eram considerados possuidores divinos de poderes sobrenaturais, espíritos guardiões ou anjos que forneciam orientação e proteção. Eles eram representados escassamente na arte ou mitologia grega, pois sua presença era sentida em vez de ser vista. Ter um demônio naquela época ou ter a ajuda de um demônio era visto como algo bom no passado, e com a forma como a TV e programas atuais glorificam isso, parece que estamos caminhando de volta nessa direção. Para registro, não existem tais coisas como bons demônios como algumas pessoas afirmam e acreditam. Nenhum demônio é bom. Demônios não se arrependem, eles não mostram misericórdia. Tudo que eles buscam é prejudicar os seres humanos porque fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Portanto, o diabo e seus demônios estão aqui na terra apenas para travar guerra contra aqueles que estão associados a Jesus Cristo. Não brinque com demônios, porque o resultado final será arrependimento. No capítulo 11, versículos 24 a 26 de Lucas, Jesus fala sobre o tema do espírito imundo, e ele declara que quando um espírito imundo sai de um homem, ele perambula por lugares áridos em busca de descanso e não encontrando, diz: voltarei à minha casa, de onde saí. E quando ele volta, encontra a casa varrida e adornada. Então ele vai e traz consigo 7 outros espíritos piores do que ele, e entram lá, e o estado final daquele homem é pior do que o primeiro. Perceba algo no trecho da escritura que acabou de ser lido: o espírito imundo que está sendo mencionado aqui é retratado como tendo uma personalidade. Observe o que o espírito disse: voltarei à minha casa, de onde saí. Há evidência de uma personalidade tomando suas próprias decisões. É muito importante que você compreenda que está lidando com uma pessoa. É importante saber quando está lidando com espíritos demoníacos que têm vontade própria. Agora, permita-me destacar alguns sinais de influência demoníaca. Primeiro, os espíritos imundos atormentam. Esta é uma das principais coisas que eles fazem com os seres humanos. João, capítulo 10, versículo 10. O ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eles atormentam em todos os níveis, de todas as maneiras possíveis. Eles atormentam emocionalmente. A história de Jó serve como uma narrativa cativante que ilustra vividamente a influência tangível de Satanás e espíritos imundos no mundo físico. Ao longo do relato bíblico, Satanás emerge como um personagem significativo que desempenha um papel fundamental nos eventos que se desenrolam na vida de Jó, sendo acusador e adversário da humanidade, desafiando a fé inabalável de Jó em Deus e buscando trazer sofrimento e desespero sobre ele. Essa representação enfatiza a realidade das forças do mal em ação que podem impactar a vida das pessoas, mesmo daquelas que são devotas e íntegras. Além disso, a história de Jó destaca como os espíritos imundos podem desempenhar um papel causando aflições físicas e calamidades. Quando Jó enfrenta uma série de tragédias devastadoras, incluindo a perda de seus bens, a morte de seus filhos e o sofrimento de feridas dolorosas em seu corpo, o envolvimento de espíritos imundos se torna aparente. Esses espíritos podem influenciar indivíduos e circunstâncias no mundo, levando ao sofrimento e ao caos. É essencial reconhecer que a narrativa não retrata Satanás e os espíritos imundos como meras representações simbólicas, mas sim como entidades reais com poder tangível. São seres reais com poder real que podem afetar nosso mundo. Portanto, precisamos levar a sério Efésios
6:12, porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. E isso não é um jogo. A guerra espiritual não é um jogo. Como cristãos, é crucial não subestimar a influência do mundo demoníaco ao nosso redor. Reconhecer essa realidade não significa viver em constante medo, mas nos encoraja a abordar a vida com discernimento e sabedoria espiritual. Através da história de Jó, somos lembrados de que as forças do mal buscam perturbar e desafiar nossa fé em Deus, e elas podem trazer consequências reais em nossa existência física, causando tormento em todas as áreas da vida. Podemos observar o que Jó experimentou. A experiência de Jó foi literalmente um ataque satânico, mas olhe para as áreas da vida de Jó que foram atacadas. Capítulo 1, versículos 14 a 19. Veio ainda um mensageiro a Jó e disse: os bois estavam lavrando, e as jumentas pastando junto a eles, quando deram sobre eles os sabeus e os tomaram, feriram aos moços ao fio da espada, e só eu escapei para trazer-te a nova. Ainda este falava, quando veio outro e disse: o fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os moços, e os consumiu, e só eu escapei para trazer-te a nova. Enquanto este falava, veio ainda outro e disse: foram dispostos os caldeus em 3 bandos, e investiram contra os camelôs, e os levaram, e feriram aos moços ao fio da espada, e só eu escapei para trazer-te a nova. Ainda este falava, quando veio outro e disse: teus filhos e tuas filhas estavam comendo e bebendo vinho na casa de seu irmão primogênito, e eis que veio do deserto um grande vento, e deu nos 4 cantos da casa, que caiu sobre os jovens, e morreram, e só eu escapei para trazer-te a nova. Relato a história de Jó porque ela nos revela que Satanás realmente tem a capacidade de afetar coisas na vida das pessoas, e ele tem a habilidade de roubar, matar e destruir literalmente. A adversidade de Jó surge em seu local de trabalho, com a perda de seus meios de subsistência, e se espalha para sua família e eventualmente ataca sua saúde. Agora, é importante que não atribuamos cada experiência negativa que temos ao diabo. Lembre-se de que vivemos em um mundo caído, e coisas ruins acontecerão naturalmente a todos, porque vivemos em um mundo caído. No entanto, eu acredito firmemente que subestimamos muito o envolvimento de Satanás nos ataques que ele faz contra nós. Como crentes, a chave para nós é ter equilíbrio, é manter nossa fé em Deus, assim como Jó fez. Capítulo 1, versículo 20, diz: então, Jó se levantou, rasgou o seu manto, tapou a sua cabeça, lançando-se em terra, adorou, e disse: no saí do ventre de minha mãe e no tornarei para lá, o Senhor o deu e o Senhor o tomou, bendito seja o nome do Senhor. No meio da influência inegável de Satanás e dos espíritos imundos, a história de Jó também apresenta uma profunda lição sobre os limites de seu poder. Satanás pode ter autoridade para testar e tentar indivíduos como Jó, mas ele está sujeito à autoridade divina e controle de Deus. A narrativa retrata uma cena celestial onde Satanás precisa pedir permissão a Deus antes de iniciar os testes contra Jó. Essa representação serve como um poderoso lembrete de que as forças do mal não são autônomas e não podem agir fora dos limites estabelecidos pelo Todo-Poderoso. A história de Jó enfatiza a soberania de Deus sobre toda a criação, incluindo o mundo demoníaco. Embora Satanás possa ser um adversário formidável, suas ações estão, em última instância, sujeitas ao plano e propósito supremos de Deus. Essa representação nos ensina que mesmo diante do mal e do sofrimento, Deus permanece no controle, e há uma ordem divina superior que transcende as maquinações do mundo demoníaco. O reconhecimento dos limites do poder de Satanás traz conforto e segurança aos crentes. Isso nos assegura que Deus está ativamente envolvido em nossas vidas e nada pode acontecer conosco sem o seu conhecimento e permissão. Enquanto enfrentamos desafios e provações, a história de Jó nos encoraja a confiar na sabedoria e providência de Deus, sabendo que Ele está trabalhando todas as coisas para o bem. Além disso, nos lembra de depender da proteção e orientação fornecidas por Deus, buscando refúgio em sua graça divina durante os momentos de dificuldade.